Bom, vamos dar início a mais uma aula para a turma do terceiro ano de administração, onde na aula de hoje nós vamos falar sobre ponto. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente com respeito à definição de ponto é que todo ponto ele é representado num plano cartesiano. Ou seja, o que seria esse plano cartesiano? O sistema cartesiano ortogonal é formado por dois eixos perpendiculares entre si. O eixo x, horizontal, tá? Onde ele é também chamado de eixo das abscissas, e o eixo y vertical, que também é chamado de eixo das coordenadas. Ou seja, os eixos coordenados se cruzam no ponto zero, ou ponto O, que é chamado de origem, 0, 0. No caso, denominado origem das coordenadas do plano cartesiano. Além do mais, podemos localizar qualquer ponto P do plano por meio de um único par, tá? Ordenado XP, YP, ok? Bom, esse ponto também a gente pode dizer que reciprocamente, dado um par ordenado XP, YP, de números reais, associa-se a ele um único ponto P, pertencente ao plano. Neste caso, vejamos esse exemplo, onde nós temos aqui, vamos associar os pontos O, A e B aos pares ordenados correspondentes. Ficou um pouquinho pequeno aqui, mas aqui você tem o ponto 0, 0, que é a origem. Se ele é a origem, ele é dado por 0, 0. Você pode simplesmente escrever desta forma. É a origem 0, 0. Então, muito simples de você escrever. Além do mais, você tem o ponto aqui A, está sobre o eixo Y, representado por 0,8, ok? E, por último, você tem o ponto B, dado por 12, 13. Também bem simples de você escrever. O que você vai ter que notar aqui, o primeiro valor corresponde a X, o segundo valor corresponde a Y. Quando eu escrevo o ponto A dado por 0,8, o que eu estou dizendo? Como o valor de x é zero, implica dizer que o meu ponto está sobre o eixo das ordenadas, ou o eixo y, na posição 8. Agora, o ponto B, observe que ele está fora dos eixos. Nesse caso, ele tem valores 12, 13. O 12 representa o valor de x e o 13 representa o valor de y. Portanto, esse ponto 12, 13 indica que ele tem que deslocar 12 unidades para a direita em x e subir 13 unidades em y. Bom, vejamos mais uma parte. Os eixos do plano cartesiano dividem esse plano em 4 regiões. Essas 4 regiões são chamadas de quadrantes, numerados no sentido anti-horário. A figura abaixo indica essa numeração e as condições para que P pertença ao quadrante. Ou seja, o primeiro quadrante, você tem que o x ele é maior do que zero, o y também maior do que zero. Já no segundo quadrante, o x é menor do que zero, observe que ele está voltando, e o y, como sobe, ele é maior do que zero. Já o terceiro quadrante, você tem o x menor do que zero, o y também menor do que zero. Ele volta e desce. Já o quarto quadrante, você tem que o x é maior do que zero e o y menor do que zero. E se desloca para a direita e desce. Bom, vejamos aqui uma observação muito importante aqui no plano cartesiano. A bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante, ela é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares, representado como segue. Já o segundo, a bissetriz do segundo e do quarto quadrante, também chamada de bissetriz dos quadrantes pares, é representada no sentido contrário. Ou seja, ele vai dividir o segundo e o quarto quadrante em duas regiões congruentes. Já a bissetriz dos quadrantes ímpares divide o primeiro e o terceiro quadrante em regiões congruentes. Vejamos esse exemplo. Bom, a primeira coisa que nós temos aqui é que
ele quer determinar quem são esses pontos. Neste caso, você tem o ponto A, representado por quem? Observe que ele está deslocando 3 unidades para a direita em X e está subindo 2 unidades em Y. Portanto, ele é dado por 3, 2. Já o ponto B, ele está aqui embaixo. Ele está indo para a direita uma unidade em X, X é igual a 1, só que ele está descendo uma unidade em Y. Portanto, esse ponto B é 1 e menos 1. Já o ponto C, ele está aqui, ó, ele voltou 3 unidades em X e está subindo 4 unidades em Y. Portanto, ele é dado por quem? Menos 3, 4. Já o ponto D, ele está aqui, ó, ele voltou uma unidade em X e desceu 3 unidades em Y. Portanto, você tem menos 1, menos 3. E, por último, aqui, você tem o ponto E. E esse ponto E, observe que ele se encontra sobre o eixo X. Se ele se encontra sobre o eixo X, obrigatoriamente o Y é 0. E ele está na posição 2. Portanto, esse valor seria 2, 0. Lembrando, se o ponto, por exemplo, estivesse aqui, ó, em cima do eixo Y, eu chamaria aqui de um ponto F. Por estar em cima do eixo X, desculpe, Y, o valor de X é 0. Vamos supor que aqui fosse 3. Então, seria 0, 3. Passando adiante. Aqui ele escreveu, né, os valores. A gente já tinha escrito aqui anteriormente, tá? Bom, vamos dar continuidade. Representar no plano cartesiano os pontos A, dado por 1, 5, 4, 1 e 1, 1. E depois unir esses pontos com segmentos de reta. Vamos colocar isso, tentar colocar de forma mais prática para a gente aqui, tá ok? Então vejamos. Você tem aqui tentar desenhar uma reta ou segmento de reta, tá? Lembrando que você tem que olhar esses tamanhos, procure colocar a divisão mais próxima possível da sua realidade. Se possível, use uma régua, tá? Aqui eu não tenho condição de usar régua, estou fazendo a mão livre, tá? Então vejamos. Ele quer o primeiro ponto, é o ponto 1, 5. Se ele quer o ponto 1, 5, é 1 para X, 5 para Y. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai unir esses dois pontos, ok? Melhor, esses dois elementos do par ordenado. E você vai descobrir que você tem esse primeiro ponto aqui, seria o 5, 1, 5, representando o ponto A. Já o ponto B, ele é dado por 4, 1. Se ele é dado por 4, 1, ele seria 4 para X, 1 para Y. E eu teria que unir esses pontinhos aqui, ó. Isso aqui seria o ponto B. Já o ponto C é dado por 1, que é a união aqui. Ele diz que além da gente encontrar esses pontos, nós devemos uni-los. Se eu for unir, tá ok? Deveria ser uma reta, tá? Deveria ser uma reta. Você tem aqui, neste caso, um triângulo, e esse triângulo ele é retângulo, ok? Vamos dar continuidade à nossa apresentação. Vamos para agora mais uma coisa sobre ponto, que é a distância entre dois pontos. Em muitas situações do cotidiano, precisamos conhecer a distância entre dois pontos. Ou seja, vamos considerar dois pontos, A e B, sendo a distância entre eles dada por D de A a B, que é a medida do segmento AB de origem A e extremidade em B. Vamos começar por alguns exemplos práticos. Observe os exemplos a seguir como calcular essa distância. Primeira coisa, observe que esses dois pontos A e B, eles estão paralelos ao eixo X. E nesse caso,
por estarem paralelos ao eixo X, o que é que eu vou observar? Que a distância entre esses dois pontos, observe que o y sempre é o mesmo valor 1, portanto, a distância entre A e B, basta calcular a diferença entre 2 e 8, ou seja, a distância de A até B é 8 menos 2, que é igual a 6. Nessa outra situação, observe que esse segmento AB ele está paralelo a y. Neste caso, eles têm o mesmo valor para x, que é menos 3, só que os valores de y eles estão variando de 1 até 5. Então, a distância vai ser essa aqui, ó. Neste caso, nesta distância, você vai calcular a diferença entre 5 e 1. Agora, e se eu tenho esse tipo de situação, onde não é paralelo nem a A nem a B? Neste caso, a distância de A até B vai ter que ter uma expressão. E essa expressão, que é a distância de A até B, ela é dada pela raiz quadrada de quem? Da diferença de xb menos xa ao quadrado, mais a diferença de yb com ya ao quadrado. Então, essa é a pequena expressão que vamos utilizar na hora de calcular a distância entre dois pontos quaisquer do plano. Portanto, qual seria aqui a distância entre os pontos A e B, nesse caso? Bom, para fazer esse cálculo da distância entre A e B, como é que eu vou proceder? Primeiro, vamos identificar quem é o ponto A e quem é o ponto B. Quem é o ponto A? O ponto A é dado por 0,3 e o ponto B por 2 menos 1. Então, ponto A ele é dado por 0,3 e o ponto B ele é dado por 2, 1, ok? Então, desculpe, 2 menos 1. Então, para calcular essa distância de A até B, já a distância de A até B vai ser dado pela raiz de, você vai pegar xb menos xa ao quadrado, mais a diferença entre o yb menos o ya ao quadrado, tá? E vamos substituir esses valores. E ao substituir aqui, a distância de A até B vai ser dada por quem? Pela raiz de quem é o valor de xb? Xb é igual a 2, menos o valor de xa, que é 0, ao quadrado, mais, você tem mais que o yb é menos 1, menos, quem é o y de A? 3. Isso ao quadrado. Então, você vai colocar aqui a raiz para concluir. Você tem que esse resultado vai ser dado por 2 menos 0 ao quadrado dá 2 ao quadrado, 4, mais menos 1 menos 3 dá menos 4 ao quadrado, 16. Lembrando que expoente par fica positivo. Portanto, você tem que aqui ficaria a raiz de 20. Bom, para descobrir esse valor, quem é ele, eu teria que decompor o 20. Lembrando que para decompor esse 20, você pode pegar do seu cantinho do caderno, divide por 2, dá 10, por 2, dá 5, por 5, dá 1. Portanto, aqui escrever essa raiz é escrever quem? 2 ao quadrado vezes 5. 2 pode sair do radical. Como ele pode sair do radical, fica 2 raiz de 5. E essa é a minha solução dessa letrinha que ele passou para nós. Vamos para a próxima letrinha. Determinar m para que a distância entre A e B seja 5 unidades, dados os pontos A, menos 2, m, e o ponto B, 1, 3. Ora, vamos ver aqui rapidinho de que forma nós vamos proceder para resolver tal questão, ok? Bom, a primeira coisa que você vai pegar aqui é quem é o A, é menos 2 e m. E também você tem que pegar o ponto B,
que é 1, 3. De posse desses valores, ele está afirmando que a distância de A até B é igual a 5 unidades. Ok? Se ele é igual a 5 unidades, nós temos que lembrar aqui que para calcular essa distância de A até B, você vai pegar o x de B, que é 1, menos o x de A, que é menos 2, vai ficar o quê? Mais 2 ao quadrado, somado com 3, que é o valor de y de B, menos m, que é o y de A, ao quadrado. Lembrando que aqui você tem a raiz quadrada. Isso igual a 5. Ora, se eu elevar ambos os membros ao quadrado, a raiz aqui vai embora com o quadrado, e eu teria aqui, nesse caso, 1 mais 2, eu sei que é 3 ao quadrado, 9, mais 3 menos m ao quadrado, ou seja, é o quadrado do primeiro, ou seja, 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes m, dá 6m, menos o m ao quadrado, ou seja, m segundo ao quadrado. Isso igual 5 ao quadrado, que é 25. Vou passar primeiro mesmo, já organizando. Você tem m ao quadrado, menos 6m. Aqui 9 com 9, você vai ver que dá 18, menos 25, igual a zero. Você tem m ao quadrado, menos 6m, menos 7, igual a zero. Você vai ter que calcular agora o delta, ou discriminante, que é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 7. Você vai encontrar 36 mais 28, cujo valor do discriminante é igual a 64. De posse desse valor, nós vamos tentar descobrir quem é o M. Neste caso, é dado por menos o valor de B, que é menos 6, mais ou menos a raiz de delta, que é 64, sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. Ou seja, você vai ter aqui 6 mais ou menos 8 sobre 2, que gera dois valores para M. O primeiro seria igual a 6 mais 8, 14 por 2, 7. E o segundo valor para M seria igual a 6 menos 8, dá menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, vamos voltar aqui para a pergunta, porque ele quer determinar o valor de M para que a distância entre A e B seja 5 unidades, dados os pontos A e B. Portanto, você tem aqui dois valores para M. Quem seriam esses valores? O 7 e o menos 1. Vamos dar continuidade à nossa aula. Mais um exemplo. Neste caso, determinar o ponto C, que é M2M, que é equidistante dos pontos A, dado por menos 7, 0, e B, 3, 0. Bom, para que eu faça esse cálculo, é interessante eu colocar aqui uma figurinha para vocês, né? De que forma eu vou botar essa figurinha? Como os dois pontos se encontram sobre o eixo X, ponto A e o ponto B, vou fazer essa figurinha desse jeito, um segmento, onde o ponto A, menos 7, 0, e o ponto B, desculpa, eu só vi aqui rapidinho, o ponto B, 3, 0. Ele me afirma que o ponto C está a mesma distância de A e B. Bom, se eles estão à mesma distância de A e B, pode ser que ele esteja aqui, ó, não é? Mas ele poderia estar aqui.
Ele poderia estar aqui, porque essa distância daqui para cá é a mesma. Portanto, para que a gente venha fazer esse cálculo, eu tenho que lembrar aqui que a distância de A até C é igual à distância de C até B. Ou seja, a raiz de quem? XC menos XA ao quadrado mais YC menos o YA ao quadrado. Lembrando que isso aqui está na raiz. Tem que ser igual a quem? A raiz de o XC menos XB menos XC ao quadrado mais YC. Vou apagar aqui para não ficar uma coisa feia. O YB menos o YC ao quadrado deverão ser iguais. Ora, aqui você já nota que eu posso simplificar as raízes, elevando ao quadrado, tá ok? Então, eu vou fazer aqui o que sobra. Quem é o x de c? X de c, a gente viu que é m. Não foi colocado aqui, mas o ponto C é dado por m, 2m, tá ok? Então, o xc é m, o x, menos o xa, que é menos 7, fica mais 7 ao quadrado. Mais o yc é 2m menos 0, que é o y de A ao quadrado, igual x de B é 3, menos o x de C, que é m, ao quadrado, mais o y de B é 0, menos o y de C, que é 2m. Ó, desenvolvendo aqui esse quadrado da soma, fica o quê? Quadrado do primeiro membro, melhor, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o m vezes 7, dá 14m, mais 7 ao quadrado, que é 49. Mais 2m menos 0 é 2m ao quadrado, 4m ao quadrado, igual. Quadrado da diferença dos dois termos. Se o quadrado do primeiro termo, seja menos 3 ao quadrado, ou melhor, 3 ao quadrado, que é 9, menos 2 vezes 3 vezes m, 6m, somado com o quadrado do segundo termo, que é m ao quadrado, mais 0 menos 2m ao quadrado dá 4m ao quadrado. Note que tanto no primeiro membro como no segundo membro eu tenho a mesma expressão, 4m ao quadrado, vou simplificar. Esse m ao quadrado com esse m ao quadrado também eu posso simplificar. Portanto, o que nos sobrou foi aqui 14m. Já vou passar esse menos 6m para o primeiro membro e mais 6m igual a 9. 49 vai para o segundo membro, menos 49. Portanto, aqui você tem o quê? 20m igual a menos 40. Portanto, o valor de m é menos 40 dividido por 20, cujo resultado é menos 10. Ok? Opa, desculpa. Menos 10 não. Menos 2. E como eu queria o valor de m, eu imaginava que eu poderia ter vários valores para n, mas a gente vê aqui que só tem um único valor para n neste caso. Portanto, o meu ponto C seria dado por menos 2, menos 4. Ok? Esse seria o ponto procurado. Tá ok? Bom, vamos para a próxima parte, né? Continuando ainda sobre o ponto, determinar o valor de x, de modo que os pontos A, B e C sejam vértices de um triângulo retângulo em A. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é procurar fazer um desenho que aborde essa situação, ok? Para tal, a gente tem que observar aqui que eu tenho valores tanto positivos como negativos para x e y, tá? Então,
Vamos pegar aqui, fazer um planozinho. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O ponto procurado aqui primeiro é o ponto A, 2 menos 1. Então, vou marcar aqui, tentar uma distância razoável, tá? Entre os valores. Só olhar aqui os valores direito, para não cometer um equívoco, tá? Então, o primeiro ponto é 2 menos 1. Se é 2 menos 1, 2 para a direita, menos 1 para baixo. Vou marcar aqui de azul. Esse é o ponto A. Já o ponto B, ele diz que é 3x. Então, se é 3x, ele poderia estar em qualquer região aqui, para cima ou para baixo. Já o último é menos 2, 5. Volta 2 e sobe 5. 1, 2, 3, 4. Eu teria que colocar um pouco mais alto aqui, né? Colocar até aqui, seria menos 2. Você utiliza uma régua aí para fazer melhor que eu, tá bom? Isso aqui seria o ponto C. O ponto B, ele pode estar para cá, ele pode estar para cá, e eu não tenho como localizar. Eu posso colocar para vocês aqui o ponto A. Ele é dado por 2 menos 1. Ponto C. Bom, ponto B. 3x. Opa. 3x. E o ponto C, menos 2, 5. E ele me afirma que em A, esses vértices desse triângulo é retângulo. Então, vamos fazer a seguinte coisa. Vamos primeiramente calcular a distância de B até A. Seria a raiz de quem? Vamos direto. É o x de B. Vamos pegar o x de A, que é 2, menos o x de B, que é 3, ao quadrado. Mais, pego o y de A, que é menos 1, menos o y de B, que é x, isso ao quadrado. Que seria a distância de C até A? Seria a raiz de quem? Você vai pegar o x de A, que é 2, menos o x de B de C, que é menos 2. Fica mais 2 ao quadrado. Mais o y de A, que é menos 1, menos o y de C, que é 5 ao quadrado. Por último, você tem a distância de B até C. Seria a raiz de quem? Vamos lá. X de C, que é menos 2, menos o x de A. Menos 2, menos o 3 ao quadrado. Mais, pego o y de C, que é 5, menos o y de B, que é x. Isso ao quadrado. Bom, você tem as três distâncias. Como ele diz que esse triângulo ele é retângulo em A, quando eu ligar esses pontos de C até A e o B, se o B estiver para cá, vai formar um ângulo reto aqui, e a distância de C até B é a minha hipotenusa. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, a minha hipotenusa, que é a distância de BC ao quadrado, é igual à soma dos catetos, ou seja, BA ao quadrado, mais a distância de CA, que é o outro cateto ao quadrado. Observe que ao elevar ao quadrado aqui, essas raízes aqui todas vão embora. Portanto, a distância de BC ficaria menos 2 com menos 3, que dá menos 5 ao quadrado, mais 5 menos x ao quadrado, igual. Essa distância de BA vai ficar 2 menos 3 ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, somado com menos 1 menos x ao quadrado, mais a distância de C até A,
que vai ficar 2 com 2, 4 ao quadrado, mais, no caso, menos 1, menos 5, que na realidade dá menos 6, né? Menos 6 ao quadrado. Portanto, vamos desenvolver essas expressões. Você tem menos 5 ao quadrado, é 25, mais 5 menos x ao quadrado é o quadrado da diferença dos termos, pelo quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar 10x, e o segundo ao quadrado vai dar x ao quadrado, igual, menos 1 ao quadrado é 1, mais menos 1 menos x ao quadrado. Se você observar, ao levar ao quadrado, isso aqui vai ficar positivo. Portanto, seria o quadrado do primeiro termo, 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 vezes x dá 2x, mais o quadrado do segundo termo ficaria x ao quadrado, mais 4 ao quadrado é 16, menos 6 ao quadrado é 36. Veja que esse x ao quadrado com esse x ao quadrado eu posso simplificá-los. Portanto, o que é que eu teria aqui como solução? Você tem 25 mais 25, que é 50, menos 10x, igual 1 mais 1 vai dar 2, mais 2x, 16 com 36 dá 52. Então, eu vou passar o 2x primeiro membro, eu vou ficar com menos 10x, menos 2x, igual a 54, que é o 2 mais 52, e o 50 vai para o segundo membro, menos 50. Portanto, aqui você vai ter menos 12x igual a 4. Multiplico tudo por menos 1. E aí você vai encontrar aqui o quê? 12x igual a menos 4. Ou seja, o valor de x, menos 4 sobre 12. Se você dividir aí tudo por 4, você vai encontrar menos 1 terço. Portanto, esse é o valor de x procurado. Vamos para mais uma questão, né? Melhor, para mais um assunto. Coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Ao considerar um segmento de extremos A e B e o ponto médio M, temos, olha, nessa figura, observe que o A e B estão sobre o mesmo segmento e o M é o ponto médio. Neste caso, o ponto M pode ser dado de que forma? Entre a média dos valores de x de A e B e a média dos valores de y de A e B. Então, vejamos aqui este exemplo, onde ele manda calcular as coordenadas do ponto AB, e esse ponto médio, o ponto A é 10 menos 4 e o ponto B 4 menos 6. Então, qual seria esse ponto médio para esse cálculo? Então, antes de mais tudo, deixa eu só apagar aqui. Bom, para fazer esse cálculo, nós precisamos saber quem é o A e quem é o B. O ponto A, ele diz que é 10 menos 4. Okay? E o ponto B é dado por 4 menos 6. Para que a gente venha calcular o ponto médio M, ele foi bem claro quando ele colocou a seguinte coisa. É o x de A mais o x de B sobre 2 e o y de A mais o y de B sobre 2. Então, nesse caso, meu ponto médio se torna simples, porque, dados os valores, você tem o x de A 10 mais o x de B 4 sobre 2. Já com respeito ao y de A é menos 4, o y de B é menos 6 sobre 2. Ora, aqui você vai ter que esse ponto médio vai ser 10 mais 4, 14 sobre 2, e menos 4 com menos 6 dá menos 10 sobre 2. Ou seja,
O meu ponto médio, ele é dado por quem? Meu ponto médio, vou melhorar aqui esse vídeo. Meu ponto médio seria o quê? 14 dividido por 2 é 7. E menos 10 dividido por 2 é menos 5. E aí está meu ponto médio com respeito ao segmento AB. Vamos para mais coisa. Vamos determinar o comprimento da medida AM do triângulo cujos vértices são A, B, C. M é o ponto médio de BC. Bom, vamos supor que você tem aqui os pontos A e B. Eu vou fazer uma figura qualquer para você, tá? O certo é que você tem aqui B, C, né? E você tem um ponto A. Lembrando que a figura não é realmente isso, é apenas uma exemplificação. Como ele quer o segmento AB, aqui você tem um ponto médio M de BC e você quer calcular essa distância, ok? Ele quer saber esse comprimento de A até M. Então, para tal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quem é o ponto médio correspondente aqui nesse caso de BC. Então, o ponto B e C são respectivamente quem? Então, primeira coisa, quem é o ponto B? O ponto B, ele é dado por 4 menos 2. E quem é o ponto C? 0 e menos 6. E você ainda tem que o ponto A ele é dado por 2, 3, ok? Então, se eu descobrir quem é o ponto médio, eu tenho como descobrir quem é a distância de A até M. Só que a gente vai lembrar aqui que o ponto médio, M, vai ser a soma de quem? X de A mais o X de B, ou x de B mais o x de C, dividido por 2. E o valor para y seria menos 2, menos 6, dividido por 2. Ou seja, o meu ponto médio fica simples agora. Já vou colocar um pouco o resultado direto. 4 mais 0 é 4, dividido por 2 dá 2. Menos 2 com menos 6 dá menos 8, dividido por 2, menos 4. Portanto, eu quero calcular a distância entre o ponto A e o ponto M. Ou seja, a gente já viu que é dado pela raiz de quem? X de M menos o x de A ao quadrado mais o y de M menos o y de A ao quadrado. E esses valores é bem simples de serem encontrados, porque basta substituir esses valores. Quem é o x de M? X de M é 2, menos o x de A também é 2, ao quadrado, mais o y de M, menos 4, menos o y de A, que é igual a 3. Isso ao quadrado. Ora, essa distância de A até M seria a raiz de quem? Se você pega 2 menos 2, é 0. Ao quadrado, 0. Ora, menos 4 menos 3 dá menos 7 ao quadrado. Ou seja, isso aqui é igual a raiz de 49, cujo resultado da distância de A até M é 7. E aí eu encontro o comprimento do segmento AM. Tá? Vejamos. Mais um exemplo. Deixa eu só olhar aqui mais ou menos o tempo que já temos nessa aula. Eu vou parar por aqui, tá bom? Já estamos com quase 40 minutos de aula. Eu não observei o tempo, mas vou dar essa paradinha agora e na próxima aula a gente continua a partir desse exercício, ok? Temos mais algumas coisas para serem vistas, mas eu coloco um complemento para vocês na próxima aula, ok? Ficamos por aqui e até a próxima